Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos continuar falando sobre ângulos. Eu vou apresentar para vocês agora alguns tipos de ângulos e como que eles são classificados. Ângulos congruentes. O que seriam ângulos congruentes? São aqueles que têm a mesma medida. Para exemplificar aqui, nós temos este ângulo AOB, um ângulo de 30 graus, ele é congruente a este ângulo COD, que também é um ângulo de 30 graus. Agora, o que seriam ângulos adjacentes? Observe aqui, nós temos o ângulo AOC, temos o ângulo COB e também temos o ângulo AOB. Este ângulo AOC e o ângulo COB, eles possuem apenas um lado em comum, e este ângulo AOC não possui nenhum ponto interno ao ângulo COB. Quando isso ocorre, nós dizemos que estes ângulos são adjacentes. Ou seja, o que são ângulos adjacentes? São aqueles que têm um lado em comum, mas não possuem pontos internos. Ou seja, o ângulo AOC é adjacente ao ângulo COB. E este ângulo AOB é a soma dos ângulos AOC e COB. Uma observação aqui, ó. Retas concorrentes, elas determinam ângulos adjacentes. Temos aqui duas retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que se cruzam em um único ponto, que é este pontozinho O aqui. E elas formam ângulos adjacentes. Temos esse ângulo AOB, ele é adjacente ao ângulo BOC, porque ele possui apenas um lado em comum, que seria esse segmento de reta OB, e não possui nenhum ponto interno. Observe que o ângulo AOB não possui nenhum ponto interno a este ângulo BOC. Da mesma maneira, o ângulo COD, ele é adjacente ao ângulo DOA. Agora, o que são ângulos complementares? Observe aqui que temos dois ângulos. Temos um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30 graus. Observe que a soma do ângulo de 60 graus, que é o ângulo COB, com o ângulo AOB, que é o ângulo de 30 graus, ela resulta em um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, nós dizemos que estes ângulos são complementares, ou seja, dois ângulos são complementares quando a soma das suas medidas é 90 graus. Vamos ver exemplos de ângulos complementares. Determine a medida do complemento de cada ângulo. Qual que é o complemento do ângulo de 76 graus? Para descobrirmos isso, basta que nós pegarmos o ângulo de 90 graus e subtrair o ângulo que me foi dado, que é um ângulo de 76 graus. Com isso, nós vamos encontrar um ângulo de 14 graus. Logo, 14 graus é o ângulo complementar ao ângulo de 76 graus, pois 76 graus mais 14 graus é igual a 90 graus. E qual que é o complemento do ângulo de 0 graus? Se nós pegarmos novamente 90 graus e subtrair o ângulo que foi dado, que é 0 graus, nós vamos encontrar o ângulo de 90 graus. Portanto, o ângulo complementar ao ângulo de 0 graus é o próprio ângulo de 90 graus. Agora vejamos o que são ângulos suplementares. Temos aqui dois exemplos de ângulos suplementares. Observe aqui que temos este ângulo AOB e este ângulo BOC.
O ângulo AOB é um ângulo de 30 graus. Já o ângulo BOC é um ângulo de 150 graus. A soma desses dois ângulos resulta em um ângulo de 180 graus. Quando isso ocorre, quando dois ângulos somados resultam em 180 graus, dizemos que esses ângulos são suplementares. Ou seja, o ângulo suplementar de 30 graus é o ângulo de 150 e vice-versa. O ângulo suplementar de 150 graus é o ângulo de 30 graus. O outro exemplo que temos aqui é este ângulo DEF, que é um ângulo de 138 graus, e o ângulo HIJ, que é um ângulo de 42 graus. Quando somados esses dois ângulos, nós encontramos um ângulo de 180 graus. Logo, estes ângulos são suplementares. A definição é: dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Vamos ver exemplo de ângulos suplementares. Calcule a medida do suplemento do ângulo de 30 graus. Qual que é o suplemento do ângulo de 30 graus? Nós já vimos isso até no exemplo anterior. O suplemento do ângulo de 30 graus é um ângulo de 150 graus. Pois, se eu pegar o ângulo de 180 e subtrair o ângulo que me foi dado, que é um ângulo de 30, eu vou encontrar 150. Logo, o suplemento de 30 graus é o ângulo de 150 graus. E agora, se ele perguntasse qual que é o suplemento do ângulo de 29 graus, 45 minutos e 35 segundos. Para encontrarmos esse ângulo, basta que façamos a mesma coisa. Vamos pegar o ângulo de 180 graus e subtrair o ângulo que me foi dado. Só que, porém, para isso, nós devemos transformar este ângulo de 180 graus em graus, minutos e segundos. Isso é bem fácil. Vamos pegar o ângulo de 180 graus e transformar em função dos seus submúltiplos. 180 graus, eu quero transformar em minutos, vou tirar 1 grau. E 1 grau equivale a 60 minutos. Então, o ângulo de 180 graus vai virar um 179 e 60 minutos. Porém, eu preciso de segundos. Então, eu vou tirar dos segundos, eu vou tirar 1 minuto e transformar em 60 segundos. Logo, eu vou ficar com 59 minutos. Pronto, feito isso, está transformado. 180 graus é a mesma coisa de 179 graus, 59 minutos e 60 segundos. Feito esta transformação, agora eu posso subtrair tranquilamente. 179 graus, 59 minutos e 60 segundos, menos 29 graus, 45 minutos e 35 segundos. Vamos subtrair grau com grau, minuto com minuto, segundo com segundo. 179 graus menos 29 graus, temos 150 graus. Já 59 minutos menos 45 minutos é igual a 14 minutos. 60 segundos menos 35 segundos é igual a 25 segundos. Logo, a minha resposta é 150 graus, 14 minutos e 35 segundos. Pois, se eu pegar 50 graus, 14 minutos e 25 segundos e somar com um ângulo de 29 graus, 45 minutos e 35 segundos, que é o ângulo que me foi dado, eu vou encontrar um ângulo de 180 graus. E o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. E desejo a vocês bons estudos e até a próxima.